Romans called him Orca Orcinus, Latin for bringer of death. He is without challenge the most powerful animal on the globe, the killer whale. Orca has 48 teeth, set in 2 impressive rows. In some respects, the orca's intelligence may be even superior to man's. They remain loyal to one mate for life. Hoje venho aqui para vos falar de uma área do cinema que é um pouco obscura e passa muitas vezes por baixo do radar. Vamos falar do OCU, que é o Orca Cinematic Universe. Este OCU, que eu vou aqui condensar em 2 filmes, é um tipo de cinema, também um exploitation, que fala de orcas, que são as tais baleias assassinas super inteligentes. E isto vem a acontecer porque há umas semanas vi um filme chamado Killer Whale. Olhando imediatamente para ele, eu percebi de que é que se tratava. Era daqueles filmes meio banhada de tubarões, só que neste caso era uma orca. Ora, estes tubarões, que é uma área muito prolífica do cinema de exploitation, que gera, sei lá, centenas de filmes anualmente. Não sei se estou a exagerar ou não, mas não estarei muito longe do número real. E eu pensei, bom, é um filme com uma orca, é um filme que me parece ter um orçamento remediado, não sendo ele um blockbuster, certamente que terá cenas de morte à fartazana, não é? E que nem que seja isso que me irá fazer ficar um bocadinho mais satisfeito. Ora, acontece que este Killer Whale, em que 2 raparigas que trabalham numa espécie de submarine a tratar de uma orca, como aquelas dos golfinhos, não é? No submarine, jardim zoológico e esse tipo de parques, então a orca acaba por sair do seu ambiente, não é? Que é o submarine lá do filme, e acaba por aprisioná-las num rochedo perto da costa, em que elas vão ficar ali 1h30 a falar uma com a outra. E a orca anda para um lado e para o outro. E o filme é isto, acaba por ser apenas aquelas 2 moças a falarem uma com a outra e a filosofarem acerca daquilo que é a sua visão da vida, e entretanto lá para o fim chateiam-se naquele esquema de rom-com e mesmo no finalzinho voltam a ficar amigas. Então só falta a orca ter uma câmara de filmar e um microfone para também apanhar um ângulo mais inferior daquelas 2 moçoilas que estão naquela rocha. 2 moçoilas muito jeitosas, atenção, ninguém diz o contrário. Talvez até por isso de vermos aquelas 2 senhoras robustas de tórax a falar uma com a outra com uma indumentária muito reduzida, muito mini. É isso que nos faz ver o filme. Mas de facto o filme é só isto. São 2 moças a falar uma com a outra, a carpir lamúrias. Ora, eu fiquei tão chateado com este filme que me vi obrigado a dar-lhe a meia estrela da fúria no Letterboxd. Como todos sabem, não significa que o filme é o pior filme de sempre, ou que tem de facto as características dos piores filmes da história do universo, mas é aquele carimbo de fúria que normalmente se dá nas horas imediatamente a seguir a ver o filme, em que é uma espécie de um virar da mesa, ou dar um murro na mesa, ou pegar um lança-chamas e incendiar a cinematografia daquele realizador. Certamente que haverá melhores filmes de orcas, e claro que há. Há um de 1977 que veio também da primeira vaga de exploitation de filmes baseados no mega hiper sucesso de Jaws, não é? Do Tubarão de Steven Spielberg, e a partir daí toda a gente queria fazer também um filmezinho que fosse o Tubarão, mas não fosse verdadeiramente o Tubarão. Neste caso aqui temos a Orca, que é um filme de 1977, que não é um filme zeco qualquer, nem sequer se pode dizer que seja uma cópia descarada do Tubarão. De facto, há aqui algum empenho. Quem escreveu este filme, se o tivesse feito de maneira absolutamente isolada, sem existir o Tubarão, teria sido um enorme sucesso, apesar de ter tido bastante sucesso na altura e ainda hoje ser considerado uma ótima réplica do terremoto Jaws. Tem sempre o rótulozinho na testa de pimba, macaquinho de imitação. Mas não é um filme muito carregado psicologicamente, que eu diria até que se calhar é mais um macaquinho de imitação de Moby Dick do que propriamente de Jaws, porque é a história de uma obsessão de um homem obcecado por aquele animal que também tem a obsessão vice-versa, não é? Também o animal é obcecado por ele,
e que o animal anda a tentar matá-lo depois de ter sido vítima de uma crueldade. O animal persegue qual o tubarão, não é? Do tubarão 4, aquele tubarão que atravessa o mundo inteiro para vingar um primo. Neste caso, é a história de obsessão de um homem e de uma baleia um pelo outro. Acontece que esta baleia é tão inteligente que se nós conseguíssemos juntar 4 ou 5 baleias destas, não é? Numa espécie de circuito em paralelo ou um circuito em série, se vocês se lembram das vossas aulas de eletrotecnia, quem as teve, nós conseguimos criar ali um poder computacional, um processamento tão potente que nem iríamos precisar destes data centers todos que nos andam a sugar a água do planeta, porque estas baleias sozinhas conseguiriam criar vídeos de gatinhos a andar de bicicleta e do Cristiano Ronaldo a jogar à sueca com o Messi na ordem dos milhões por segundo. Porque esta baleia é tão inteligente que ela sabe exatamente todas as fraquezas do nosso herói, todas as técnicas e planeia ao detalhe, como se fosse quase uma equipa de intervenção do Delta Force americano, não é? Que se colocassem esta orca num helicóptero, ela teria certamente sozinha ido matar o Osama Bin Laden e no regresso conseguiria encontrar a cura para 250 tipos de cancro. É o tipo de inteligente que esta orca é, e é o tipo de operacional assassino, uma espécie de ninja supremo que esta orca também é. As suas capacidades de física para conseguir atirar pessoas do barco abaixo usando métodos indiretos, por exemplo, bate num lado do barco, que por sua vez vai iniciar uma reação em cadeia que faz com que uma determinada corda se solte da outra ponta do barco e a pessoa cai. Claro, tudo planeado por esta mega orca. E depois temos também a componente naba, não é? Da sobrevivência humana, em que as pessoas estão algures no meio de uma montanha a 100 metros da água e por alguma razão escorregam numa casca de banana e vão cair naquela orca e devo avisar-vos, é um naco de plástico que só mexe a boca para baixo e para cima de uma maneira absolutamente artificial. Aqui está a técnica de Jurassic Park, que é mostrar a orca muito esporadicamente, mostrar a orca só em algumas posições, misturá-la com imagens de National Geographic de orcas para criar um efeito realista. Bom, realista, aqui com as minhas aspas imaginárias, porque nós, pessoas de 2026, que somos diariamente expostos a efeitos especiais super realistas, não é? Já nem falo de inteligência artificial, mas falo mesmo de gráficos gerados por computador, por designers que nos colocam nos filmes personagens e situações que nós nem imaginamos que são falsas. Ora aqui, claro, isto era realista para 77, não é? Em que as pessoas não estavam habituadas a estes efeitos tão reais. Portanto, é um filme da primeira divisão, diga-se, não estamos aqui a falar de um destes Shark or Pussy contra Megalodon Jurássico, não é? Estes filmes que são capas ótimas, mas que são aborrecimentos de morte. Ele é realizado por Michael Anderson, que entre outras coisas nos trouxe o Logan's Run, não é? Que é um grande filme de ficção científica. Trouxe-nos também A Volta ao Mundo em 80 Dias, de 1960 e qualquer coisa. E tem aqui uma grande quantidade de filmes que, não sendo propriamente blockbusters, eram filmes muito vistos e muito falados, que as pessoas realmente viam e conheciam, eram aquilo que os americanos chamam um household name nos anos 60 e 70. É protagonizado por Richard Harris, não é? Que é um gajo que fez muita coisa, não é? Nomeadamente Harry Potter, Gladiador, ou Unforgiven, de Clint Eastwood, um ou outro Dirty Harry. Digamos que era um gajo conhecido. E também Bo Derek, não é? Que aqui aparece para ficar, coitadinha, sem uma perna. Eu sugiro que vocês vejam este filme. É muito histriónico naquilo que é a representação, porque este homem tem uma obsessão pela orca e ele, como ator, quer demonstrá-lo, quer exteriorizar esta obsessão, o que faz com que tenha imensas cenas, como diziam os meus filhos, cringe, não é? Daquela representação, quase como o James Dean, naquela cena em que ele bebe uma garrafa de leite, naquele filme que ele fez, em que anda sempre amargurado da vida, pobrezinho, aos gritos.
Aqui também este personagem anda sempre amargurado, por causa dele aquela orca mata muita gente, por causa dele a Bo Derek, acho que é a Bo Derek, perde uma perna e parte a outra. Curiosamente, é uma coisa que me fez muito rir, que era uma rapariga que andava lá com uma perna partida e a orca atacou-a e comeu-lhe a perna que estava boa, coitadinha, ficou sem perna nenhuma de jeito, talvez a outra se curando daqui a um tempo, mas de facto naquela altura a rapariga ficou sem pernas. A orca também consegue mandar a casa da pessoa que ela anda a tentar matar abaixo, sendo que essa casa é a única casa no vilarejo inteiro, que é um vilarejo numa baía, é a única casa que tem pilares dentro da água, não é? Facilitando então a orca a mandar aquela casa abaixo. Vejam com dois grãozinhos de sal, não é? Temperem este filme também com a época em que estamos a falar, que é 1977, é a época em que começou a nascer o blockbuster dos grandes filmes, das grandes produções, dos grandes ensembles de filmes com efeitos especiais, em que finalmente é esta temática da destruição, da morte, do terror, do filme catástrofe, chega à primeira divisão. É esta época que estamos a falar. E divirtam-se, é 1h30, no início é um bocado parado, não é? Não tem as mortes de hoje em dia, não é? A sequência de mortes que existe hoje em dia no cinema. Mas quer dizer, eu acho que tem que ser visto, não é? Tem que ser visto, nem que seja para percebermos que, quando virmos este recente Killer Whale, para percebermos, que bosta, o orc é muito melhor. From the depths of the sea to the top of the world. It's going to be a fair fight on equal terms. A fight to the death. Nolan!